Olá, moçada, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Mendes e nós vamos falar hoje sobre eutrofização. Ah, professor Rogério, posso chamar de eutroficação? Também pode. Mas atenção, tá? Se inscreva no canal, dê o seu joinha, beleza? Ative aquele sininho para receber as notificações de novos conteúdos e, obviamente, chame seu amigo, chame seu parente, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que são importantes nas provas que a gente vai enfrentar pela frente. Beleza? Vamos lá. O que é eutrofização? De uma maneira bem simplificada, eutrofização é o aumento na disponibilidade de nutrientes, atenção, em uma fonte de água. Então, obviamente que a eutrofização é um processo que ocorre tanto em ambientes urbanos quanto em ambientes rurais. Quando a gente fala, por exemplo, de ambientes urbanos, a gente precisa lembrar que o principal vilão dessa história é o esgoto, especialmente o esgoto doméstico não tratado. É claro que eu posso ter algum produto de origem industrial também sendo lançado numa fonte de água, mas especificamente em fontes de água urbanas, ok? Normalmente a questão do esgoto doméstico é o principal vilão. Nas regiões interioranas, tá? No campo, por exemplo, o principal vilão é quem? É aquilo que você usa para quê? Para nutrir as plantas, ok? Então, por exemplo, fertilizantes. Então, obviamente que esses fertilizantes utilizados de maneira excessiva, de maneira inadequada, são carregados para uma fonte de água ou pela chuva ou pela própria irrigação daquele local, daquela lavoura, beleza? Então, para a gente observar aqui o que normalmente acontece. Eu tenho o aumento de nutrientes em uma fonte de água, seja essa fonte de água urbana ou rural, ok? Vamos imaginar que nós estejamos falando de uma lagoa no centro de uma cidade, por exemplo, uma cidade grande. O que vai acontecer? O aumento da quantidade de nutrientes vai fazer com que a população de micro-organismos decompositores aumente. É óbvio. Eu tenho duas coisas importantes aí. Eu tenho nutrientes em abundância e eu tenho, obviamente, uma fonte de água, no primeiro momento, oxigenada. Então, aquela fonte de água, ela é eutrófica. Beleza? Tudo bem. Ora, se essa população de micro-organismos sobe porque existe nutrientes em excesso e existe oxigênio, a tendência é que haja uma decomposição dessa matéria, consequentemente, por exemplo, um consumo de oxigênio, porque esses micro-organismos são aeróbios, tá? E é óbvio que no momento em que essa disponibilidade de oxigênio começa a cair, eu vou aumentando a DBO. DBO é demanda bioquímica de oxigênio, demanda biológica de oxigênio. Às vezes você encontra CBO, carência bioquímica ou carência biológica de oxigênio. Então, eu já sei que aumento de DBO determina também uma água de qualidade ruim. Então, vamos lá. Aumenta-se o consumo de oxigênio. Aqueles animais de maior porte, especialmente peixes, por exemplo, que demandam mais oxigênio do que micro-organismos, também começam a morrer. E aí você tem matéria orgânica, ou seja, mais matéria orgânica para decompor. Então você tem agora matéria orgânica para ser decomposta, menos oxigênio na água. Quem é que vai proliferar? Micro-organismos anaeróbios, ok? Então lembre-se bem, Rogério, eu posso seguir outros caminhos que não somente esse que você citou? Pode. Exemplo, eu aumento a quantidade de nutrientes numa fonte de água. Imagina que eu tenha muito fosfato, muito nitrato nessa fonte de água. O que vai acontecer com a população, por exemplo, de algas? Ela vai explodir. O que vai acontecer com a população de plantas aquáticas? Ela vai explodir, ela vai crescer. Ou seja, eu tenho também a eutrofização por essa via. Ora, se eu tenho uma população de algas crescendo exageradamente, obviamente que por apresentarem um ciclo reprodutivo muito curto,
nós temos uma morte também muito grande de algas. Portanto, mais matéria orgânica para ser decomposta. Então, matéria orgânica em excesso e oxigênio, micro-organismos aeróbios. Desoxigenação da água e matéria orgânica para ser decomposta, micro-organismos anaeróbios. Beleza? Bom, não interessa o caminho que a eutrofização vai seguir. Você tem só que lembrar que a eutrofização é a disponibilização excessiva de nutrientes de uma fonte de água. Principal medida para a gente reverter esse quadro: cortar a fonte de nutrientes para essa água. No caso, especialmente de ambientes urbanos, entra o quê? Um sistema de esgoto que vai receber esse esgoto que vem das casas, consequentemente, e esse esgoto vai ser direcionado para um local adequado para ser tratado. Beleza? Era isso, moçada. Então, um grande abraço, dê o seu joinha, dê um likezinho aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima.